Ok. Posso começar? Eu estou a Força. ouvir aqui obras, não sei se vocês estão a ouvir, mas Já não, não. assim, excelente. Pronto. Pronto, então vamos começar a apresentar a nossa história clínica. Se tiverem alguma dúvida, depois podem perguntar no fim. Podes passar. Pronto, então, começando pela identificação da doente. É uma doente do sexo feminino, de 62 anos, caucasiana, que vem de Vila Nova de Baiares, Coimbra. O estado civil, quanto ao estado civil, ela é casada e vive com o marido. E pronto, e também perguntámos e tem 2 filhos. Quanto à profissão, era logista e doméstica. Pronto, quanto ao motivo de internamento, realmente quando perguntámos e falámos com a doente, ela disse que estava a aguardar o tratamento da patologia hipofisária, que seria eventualmente uma cirurgia. Já vamos explicar, podes passar. Matilde, não vais explicar nada, vais explicar agora porque aquele motivo de internamento não está lá. Pronto, nós temos sempre esta dificuldade, porque aqui não há dificuldade nenhuma. Sim, então. Então, agora pergunta-te, o Miguel Melo, porque é que a doente está internada? Para a realização de cirurgia de tratamento da cromegália. Mas a Motivo de cromegália... internamento, trata de doente internada, pré-cirurgicamente, para cirurgia da cromegália. Pronto, só que... Matilde, desculpa, eu sei Sim, que estou a não, ser incisivo, mas isto sim, tem de sim, ficar sim. arrumado, porque Sim, senão o que acontece mas essa é que era vocês mesmo uma voltam... dúvida nossa. Pronto, mas toda a gente... Quer dizer, eu não posso repetir isto mais vezes, porque Pois. tu fizeste muito bem, repara. Porquê que a doente está internada? Ela está internada porque vai ser submetida a uma cirurgia da cromegália. Eu nem sequer sei se é por causa disso. Eu não sei sequer se ela foi submetida ou se estava para ser, porque aquilo, Tudo bem, a doente também não era muito orientada. vocês fizeram a vossa história e eu isso vou avaliar posteriormente. Ok. Com muita calma, e vocês acharam, depois de terem feito a história toda, que esta senhora estava internada para fazer o tratamento cirúrgico da cromegália. Sim. Eu agora dou-vos uma ajuda. 20 valores se estivessem a fazer exame prático. Sabem a diferença? Porquê? Porque para vocês fizeram uma história e concluíram que essa senhora estava internada por causa disso. Vocês não são obrigados a acertar. Ok, pronto. Bem? Vocês são obrigados a dar-me um motivo de internamento que justifique porque é que essa senhora está aqui. Ok. É a velha história. Vamos supor que esta senhora tinha uma paragem cardiorrespiratória e que chamava o intensivista às 5 da manhã, que estava lá encostado a tentar descansar um bocado, ele vinha a correr escada acima, chegava lá, mas esta doente está cá porquê? Alguém abriu o processo eletrónico para ser submetido a uma cirurgia por causa de macromegália. Ok. Manobras, tal, adrenalinas, tudo o que fizer falta. Percebem? É isso que é o motivo de internamento, não é mais? Não inventem. Pronto, nós não queríamos, o problema era que não queríamos inventar, porque a nossa grande questão é sempre se nós podemos colocar o nosso diagnóstico mais provável no motivo de internamento, mesmo sabendo que a doente não sabe qual é que é, não temos qualquer tipo de informação que nos possa... Eu sei que não é fácil, mas desde a primeira aula que eu vos digo isso. Qual é que é o motivo de internamento? É o motivo pelo qual o doente está internado. Para vocês. Isto é um exercício, porque obviamente que, das duas uma, ou vocês saberiam se o doente fosse internado eletivamente, se vocês fossem médicos deste serviço, quando iam falar com a senhora estava escrito algures que alguém a tinha visto na consulta e que, se o doente tivesse vindo da urgência, era a mesma coisa. Alguém tinha visto na urgência e tinha-lhe dado um motivo de internamento. Pronto, está bem. Percebe? Agora, tendo posto isto, este motivo de internamento está excelente. Ok. Bem? E teriam 20 valores. Mas vamos agora pensar um bocadinho. Bem? Provavelmente, se fosse por causa disto, onde é que a doente estaria internada? Pois, ou parte pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, não sei bem. Pronto, aí já estás a chegar. A ser, porque a senhora vai ser operada, quando muito seria para uma avaliação pré-operatória. Sendo que tenho as minhas dúvidas que seja esse o real motivo, mas Pois, assim está excelente. exato. Está excelente. Vocês concluíram que é por causa disso, que a senhora ela está operada, porque é que vai ser submetida a uma cirurgia por causa do macromegália? Vamos avançar. Pronto, ok. É que é completamente diferente dizerem patologia, tratamento, patologia para o cuidado. Sim, é Bem, mas vai que fazer o quê? é mesmo sempre muito difícil para nós, tendo em conta que, pronto, o diagnóstico nunca é o 100%,
de certeza, esqueçam e 100%. a doente também não ajuda, não ajudou Exato, muito. e nós também achámos um bocadinho estranho. Sim, Pronto, a só doente pelo Mariana, não está tem facto. ali internada problema, para isso. está ótimo. Qual Ok, é que é aqui pronto. o ponto que eu quero e que vos quero ajudar é que não se esqueçam. No final da história clínica, façam a pergunta que eu fiz à Matilde e que foi malzinho a vocês próprios. Qual é o motivo, para mim, pelo qual esta doente está internada? Está internada por isto. Nunca falham. Escrevam isso. Ok. Está bem? Tão simples quanto isso. Escrevam lá se é 100%, se é 50% de certeza, se não sei o quê. Para vocês, ela está internada por aquilo, é o que vocês escrevem. Tão simples quanto isso. Muito Ok. bem, vamos embora. Pronto, então, passando agora para a história da doença atual. Realmente, a doente encontrava-se internada no serviço de endocrinologia do hospital há 3 meses para fazer este tratamento, que seria a cirurgia para cromegália. Pronto, que segundo a doente, há 1 ano tinha sido marcada essa cirurgia, mas que devido à pandemia acabou por adiar para este ano. Como é que isto tudo começou? Então, a doente refere um início de perda progressiva dos campos visuais há 2 anos e que por causa disso acabou por deixar de conduzir e consultou um médico. Primeiramente, esta perda de visão era mais evidente do lado direito, mas com a evolução do quadro tornou-se igual dos 2 olhos e acabou por estabelecer uma hemianópsia bitemporal. Passados 6 meses, portanto, há 1 ano e meio, foram realizados exames que detectaram alterações hipofisárias e fizeram um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que a doente ainda não tinha. Apesar de não especificar esses exames e outros exames que nós tentámos perguntar, ela realmente relatou uma radiografia do tórax e negou a realização de colonoscopia. Quando perguntámos acerca de sintomatologia, a doente mencionou artralgias, que eram mais prevalentes ao nível da cintura escapular e dos joelhos, crescimento das extremidades, essencialmente das mãos, inclusive a doente teve de deixar de usar aliança, dispneia em decúbito dorsal, com a necessidade de dormir em decúbito lateral, e disfonia, que a doente entendeu como estar com a voz um bocadinho mais rouca do que o normal. Mais recentemente, realçamos também uma perda ponderal de 6 kg nos últimos meses e a presença de xerostomia na última semana. A doente negou febre, hiperidrose, náuseas, vômitos, dor abdominal, hemorragias gastrointestinais, má oclusão dentária, alterações ginecológicas e galactorreia. Por fim, também salientamos que esta doente já tem amenorreia há 6 anos, tem uma astenia prolongada no tempo, sem agravamento recente e também tem umas palpitações desde jovem, que associou a uma patologia cardíaca. Muito bem, vamos parar aqui. Não para trás. Ora bem. O que é que eu me interessa aqui saber? Desculpem-me porque eu... ok. A senhora só tem amenorreia há 6 anos? Há 6 anos. Eu estava a fazer algum tratamento? Ou vocês não investigaram Ela isso? soubesse, Ela tem não. 62, ou fui eu que por idade aqui nos Ela Tem tem 62, portanto começou com 54. Se eu tiver... Não, 54 não, 56, desculpa. Não, a minha matemática era diferente. Agora estava a fazer 60, não sei porquê. Mas Muito pronto. bem. Por isso, ok, não vamos estar a explorar isso muito, porque eu já vi que não temos aí grande informação. O que é que me interessa aqui chamar-vos a atenção? Primeiro, se a doente, vocês suspeitam que tenha uma cromegália e me falam em perda progressiva dos campos visuais, que outra pergunta é que vocês têm de fazer imediatamente? Nós perguntámos se embatia contra as coisas, não é? Sim, não, mas isso é parte do princípio, porque me dizem isto. Mas há outra as cefaleias. As cefaleias. também, mas ainda na parte mas também ainda na parte visual. Visual. Eu sinto que já falámos sobre isto. Porque eu sinto que Já. Presença de... na parte visual, ok, desculpa. Eu pensei que era na tal de identificação. Eu disse e depois a Mariana também disse. Eu já não me lembro. Mas é muito simples se vocês pensarem. Diplopia? Quem é que falou em diplopia? Fui eu. A Carolina? Carolina, como se fosse a Carolina. Muito bem. Carolina. Okay. Porquê? Carolina? Porque é outra alteração que pode estar associada aos campos visuais. Pode aparecer isto por alterações nos pares cranianos. Em quais? Por compressão. Por exemplo, o oculomotor e assim. Do oculomotor. Exato. Eu até acho que a Joana... Eu tenho ideia que nós perguntámos, mas pronto, se calhar não... Mas não escrevemos realmente. Deve-nos ter escapado.
Truques. Número 1. Lembrem-se sempre de fazer associações lógicas. Porque Uhum. senão vai-vos acontecer isto, que é fácil se esquecerem-se. Vocês até perguntaram a fazer a história, eu estou a dizer para escrever. Que é, Ok. ok, se ela tem compressão do nervo óptico, e é a partir do princípio que tem um somatotrofinoma, certo? É a vossa hipótese, já lá vamos. Uhum. O que é que ela poderá também ter no foro visual? A Pois, diplopia é por invasão do seio cavernoso, onde passam os nervos Sim. oculomotores, entre aspas. Já sabem o que eu quero dizer. Sim. 3, 4. Sim. Bem, por isso, não se esqueçam disso, criem esta associação que assim nunca falha. Por isso, perguntem sempre diretamente, pelos vistos perguntaram e a doente não tinha. Não Outra tinha, coisa, não. obviamente, que é essencial, que vocês aqui não dizem, penso eu, ou dizem que não dizem, é a história das faleias, que vocês Pois, mas nós perguntámos, essa tenho a certeza absoluta. Nós Não sei perguntámos, como é mas por acaso não escrevemos aqui. que eu até à frente digo que ela negou e não sei Pois como é que foi, escrevemos não sei aqui. como é que nós escrevemos aqui. Podes, Digam- pronto, depois podemos Eu pôr. Pronto, digam pela negativa, porque reparem, vocês estão a Sim, sim. começar com o agora e depois é que andaram para trás. Por isso está 100% certo, já vamos ver o resto das coisas, está bem? E isso é muito importante. Depois, há outra coisa, há mais duas coisinhas, uma é um pormenor, diabetes tipo 2, não se esqueçam, é com numeração árabe e não romana. Eu não sou chato com isso, mas a professora Leonor é importante. Está bem? Por Ok. isso convém que não escrevam coisas que não estão completamente corretas. E depois, há aqui uma coisa que eu acho um bocado estranha para quem está deste lado, que é, muito bem, vocês, realização de exames, convém que deem uma ideia do quê. Porquê? Porque vocês falam a seguir numa radiografia do tórax e falam, estranhamente aqui até dizem pela negativa, não realizou colonoscopia. Sim. Mas qual é que era o exame que eu estava à espera que vocês me dissessem? Uma sei lá, ressonância, não é? ou uma Só TAC que a senhora, crânioencefálica. nós perguntámos e ela não sabia se tinha feito, mas é assim, é um bocado improvável não ter feito. não é? Então, pelo menos digam-no, porque senão fica estranho vocês estarem a dizer realização Pois, de exames, patologia hipofisária. eu Lá está disse que escrito. nós perguntámos, mas que a doente não tinha especificado e a única coisa que nos tinha relatado era a radiografia e a não Pois, realização da Pois, colonoscopia. ela não sabia se tinha feito a ressonância magnética ou não, enquanto que a Exato. colonoscopia ela garantiu que não Que tinha não tinha feito. e a radiografia que tinha, por isso é que nós não. Exato. Muito bem, não se esqueçam que ela pode ter feito tendencialmente um ataque. Não é obrigatório que seja uma Pois, exato, ressonância. pois, Pois, normalmente mas até Bem, até agora se um vê nas exame de urgências. imagem crânioencefálico, à partida deverá ter feito. Ok, sim. avancemos. Mas eu já percebi. Mas A forma realmente, como pronto, a vocês- doente não colaborava muito. Passando então agora para os antecedentes pessoais, a doente referia então uma patologia cardíaca que ela associava a estas palpitações que ela sentia mais em situações de stress, desculpem, desde jovem, mas também não sabia especificar há quanto tempo. Relata também hipertensão arterial e dislipidemia há vários anos que também não sabe quantificar. E ela menciona também uma patologia tiroideia que nós percebemos que ela tinha porque refere que há 4 meses atrás deixou de fazer tratamento farmacológico. Esta patologia foi detectada após análise de rotina, mas mais uma vez a doente também não sabia especificar que medicação fez, nem o que é que tinha mesmo alterado. Há menos de 2 anos, como já dissemos, foi-lhe diagnosticado diabetes mellitus tipo 2 e ela não relata nenhum internamento nem cirurgias prévias. Tem então amenorreia há 6 anos atrás, que se associa à menopausa, nunca realizou transfusões, nega hábitos alcoólicos e tabágicos e tem o Plano Nacional de Vacinação em dia. Não relata alergias e quanto à medicação, ela sabe que toma, que tem medicação, mas não nos sabe também dizer para quê. De antecedentes familiares, sabemos apenas que tem uma mãe também com hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2 e tem 5 irmãos e 2 filhos, todos saudáveis. Pronto, quanto ao exame físico, nos sinais vitais, a doente tinha a frequência cardíaca de 93 batimentos por minuto, tensão arterial sistólica 110 e diastólica 59 milímetros de mercúrio, temperatura 36,3 graus Celsius e saturação de oxigênio de 100%. Face e cavidade oral, detectámos a presença de macroglucia e não havia hirsutismo. A nível do pescoço, na palpação, não foram detectadas adenomegálias nem alterações da tiroide. Quanto ao tórax,
Também não detectámos alterações, inclusive, na auscultação cardíaca. Nos membros superiores, pronto, havia o aumento dos tecidos moles, especialmente nas mãos, e a presença de uma placa eritematosa dolorosa e quente, bem delimitada na face interna do braço esquerdo, que pronto, nós até consideramos ser uma erisipela, mas pronto. E nos membros inferiores, também aumento dos tecidos moles e a onicomicose. Pronto, então, chegando ao nosso diagnóstico mais provável, seria então a acromegália por adenoma hipofisário produtor de IH, isto porque a doente apresentava alterações visuais coincidentes com a hemianópsia bitemporal, que lá está muito associada à compressão do quiasma óptico por um adenoma hipofisário. E depois, quanto à acromegália em si, a doente tinha o crescimento das extremidades, a macroglosia, artralgias, que pode estar associada à artropatia, que é frequente nestes doentes, também dispneia em decúbito dorsal, que fazia com que ela tivesse que dormir em decúbito lateral, que também pode ser uma consequência do aumento dos tecidos moles que ocorre nesta doença, que até pode levar a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E a disfonia, que a doente dizia a voz rouca, que também pode estar associada a esse aumento dos tecidos moles, até de edema e hipertrofia das cartilagens laríngeas. E depois a diabetes mellitus tipo 2, este diagnóstico recente, que pronto, está muito também associado à acromegália, porque a GH é uma hormona hiperglicemiante. Agora, em contrapartida, a doente não tinha cefaleias, também é um sintoma de compressão dos adenomas hipofisários, e depois não tinha hiperidrose, má oclusão dentária, alterações ginecológicas ou galactorreia, pode estar associada à acromegália, e mais na parte da galactorreia, alterações ginecológicas, para excluir também um tumor misto que produzisse quer GH, quer prolactina, ou até a compressão do pedúnculo hipofisário que levasse a hiperprolactinemia. Pronto, e não então, Mariana, só aqui, antes de começarmos a descascar um bocadinho mais a história, era expectável que se ela tivesse um adenoma, um somatotrofinoma pluriordenal, ou ela tivesse galactorreia? Se tivesse um tumor que produzia tanto a hormona crescimento e prolactina, sim. Toda a gente concorda com a Teresa? Eu não sei se numa mulher pós-menopausa isso é possível, mas pronto, também. Porquê, Mariana? Porque é importante vocês perceberem o porquê, senão depois dá nestas coisas. Eu lembro-me de nós discutirmos isto entre nós, só que... Sim, porque eu achava que elas não tinham sintomas, as mulheres se tivessem hiperprolactinemia, uma mulher pós-menopausa. Mas também, pronto, não temos a certeza, quer dizer, com esta idade... Porquê? Pois, porquê, exato. Porque o problema está aí. Reparem, eu estou aqui numa luta, eu sei, vocês da luta e eu continuo. Porque há um pequeno problema que eu já identifiquei que é habitual. Vocês estão muito habituados a memorizar. Estão menos habituados a pensar no porquê destas coisas. E eu também sinto que a menopausa é sempre uma coisa que nós temos sempre imensas dúvidas, porque eu Mas isto não é muito sei simples. se alguma vez alguém nos disse exatamente o processo, o que é que acontece, como é que acontece. Tens uma certa tendência, tens futuro na política. De contextualizar, isto ninguém me falou da menopausa e blá blá blá, e não sei o que, não sei o que mais. Mas a pergunta aqui é muito direta. Vamos supor que esta senhora, para além do resto, tinha 3.000 de prolactina, que é para nós e para toda a gente chegar lá, porque a resposta a isto é muito concreta. Era expectável que a senhora tivesse ou não galactorreia? E porquê? E eu já percebi que vocês estão divididos. Uns provavelmente porque acham que efetivamente deve ter, como a Teresa verbalizou, e outros, como eu começo aqui a meter metade da engrenagem, já acham que se calhar não, e outros, como a Mariana, dizem, pá, eu acho que na menopausa isto é um bocado diferente. Agora, o que me interessa a mim não é dizermos se a menopausa é diferente ou se não é diferente, é que vocês entendam o porquê.
Faço-vos a pergunta de outra forma, que é para... Vamos supor que estamos a falar de um homem com 3.000 de prolactina. É suposto o homem ter galactorreia com 3.000 de prolactina? Eu penso que sim. É assim, galactorreia é um sintoma que não é tão frequente nos homens, depois se tiver 3.000 prolactina. Junta-te à Matilde na política. Uma vai para a ministra, outra vai para a secretária de Estado. Ok. Eu mantenho que sim. Eu diria que sim, mas Nunca vi nenhum até hoje. E já vi valores Pronto. muito superiores a isso. Então vamos Ok. tentar perceber o porquê. Calma. O que interessa aí, vocês não são obrigados a saber. Podiam já saber, não sabendo, é por isso que eu cá estou. uhum. Vamos começar a história do princípio. O que é que faz crescer as maminhas nas meninas? Se eu for engraçado, vocês vão fixar, porque a memória é emocional. O que é que faz numa adolescente ou numa criança, na fase inicial da puberdade? Isto é endocrinologia pura e dura, atenção. São esteroides. Os esteroides, e vocês têm que... Esteroide é tudo e mais alguma coisa, só mandamos para o ginásio. Então, o que é que faz? Estrogénios. Sim. O Estrogénios. estradiol, ou se quiserem, vá lá, os estrogénios, aceita essa resposta como 100% válida. São os estrogénios. Ou seja, a primeira evidência no desenvolvimento pubertário, atenção, que eu estou-vos a dar uma aula, vocês vão ter teórica mais à frente, a primeira coisa que é começar a crescer as mamas são os estrogénios. E as mamas só se desenvolvem por ação dos estrogénios. Desenvolve-se o tecido glandular, o que quer dizer que para haver lactação, o que é preciso que exista em quantidade suficiente? Estrogénios. Estrogénios. Estrogénios, muito bem. Uma glândula mamária que não Ok. tem impregnação Não vai estrogénica, acontecer. Já não vai o que ter. vai acontecer é que a glândula mamária vai atrofiar, a parte adiposa fundamentalmente mantém-se, mas o tecido glandular perde Certo, capacidade secretora. Logo não há Isto tem a ver com a galactorreia. evolução. Por Ok. isso é que após a menopausa, geralmente as mulheres têm 4.000 de prolactina e não têm galactorreia rigorosamente nenhuma. Os homens têm 4.000 de prolactina e não têm galactorreia rigorosamente nenhuma. Ok. É excepcional que tenham. E por favor lembrem-se disso. Ok. Porquê? Porque isto muitas vezes aparecia, este ano vocês não vão ter isso, mas era tema frequente de pergunta de desenvolvimento e havia geralmente quem se espalhasse ao comprido com esta história. Galactorreia implica impregnação estrogénica. Nós podemos ter galactorreia nos homens? Podemos, mas geralmente é por outros motivos. Associada à ginecomastia e quer dizer que tem de haver alguma disfunção no sentido de aumentar os níveis de estrogénios, se vocês quiserem, ou fundamentalmente o principal é o 17-beta-estradiol. Mas nunca se esqueçam disso. E o motivo pelo qual a apresentação da hiperprolactinemia é igual nas mulheres pós-menopausa e nos homens, ou seja, geralmente é por sintomas neurooftalmológicos, quando existe um prolactinoma, é esse. Ok. Ninguém se esquece mais? Posso ficar confiante? Sim. Não seja um macro, penso que é isso que tu queres dizer, ou seja, com valores de prolactina muito altos, não vai haver manifestação da galactorreia. Claro que isto é sempre o mais frequente, e reparem, se por acaso apanharem uma mulher que está em climatério, ou seja, está na transição entre o período fértil normal e a menopausa, e considera-se menopausa quando há pelo menos um ano da menorreia, isto para ficarem com uma ideia, para Matilde não ficar zangada que eu não estou a explicar nada. Ou seja, se apanharem nessa transição, pode acontecer e é possível que uma mulher esteja em menorreia, esteja na transição entre uma coisa e outra, ainda tem alguma produção de estrogénios e possa manifestar galactorreia. Agora, se uma mulher de 60 anos, como é o caso desta, etc., mesmo que tivesse valores de prolactina aumentados, seria muito pouco provável que tivesse. Está bem? Pronto. E se alguém tiver dúvidas e se começar lembre-se o que é que faz crescer as maminhas das meninas e imediatamente se lembram do resto da história. Tá bom? Diga, alguém ia fazer uma pergunta. Leonor, como é que se manifesta um gónado atrofiado? Ai, Bárbara, desculpa, por causa disto.
Não digam, porque vocês aparecem com o nome em baixo e eu ainda não consigo reconhecer. Há pessoas que eu já associo ao nome, outras não. Diz, Bárbara. Eu fiz-te uma pergunta direta. Também é bem intencionada. Não te preocupes, não é mal intencionada. Como é que se manifesta um gonadotropinoma? Habitualmente. Eu, no princípio, mandei-vos aquele artiguinho que era assim um bocado muito básico. Menstruações irregulares numa mulher, tens razão. E porquê é que surgem irregularidades menstruais? Vai? Ou pelo contrário vai haver uma diminuição? Vai haver uma diminuição. Geralmente há uma diminuição. Os gonadotropinomas manifestam-se por hipogonadismo, geralmente. Porquê? Eu sou muito chato com isto dos porquês, mas se vocês perceberem, eu sei que vocês ficam com a ideia e aquilo fica-vos na cabeça. Se eu vos der a resposta é mais uma, no meio daqueles pontos todos, e para vocês é difícil. Ou seja, o que eu estou a dizer em concreto é, muito bem, eu tenho aumento de secreção da GH e vai acontecer uma série de coisas que já lá vamos. Porquê é que nos gonadotropinomas, geralmente eles manifestam-se classicamente como tumores clinicamente não secretores, é a manifestação clássica, e muitas vezes dão até a sintomatologia de hipogonadismo. O que é que distingue a produção, neste caso, FSH-LH, e o que é necessário para isto se manter tudo equilibrado? Os processos de feedback também. Também. Neste caso, Joana, eu percebo o que é que tu queres dizer por causa da ovulação e por causa do ciclo, e tem a ver com o que a Bárbara estava a dizer, penso há bocado. Das irregularidades. 100% de acordo. Mas há uma característica fundamental que também está relacionada com o que estás a dizer, mas eu quero ver se vocês lá chegam pela própria vossa cabeça, sem eu estar a responder. O que é essencial para que, efetivamente, tudo isto, quer num homem, quer numa mulher, corra bem? No que diz respeito à secreção da FSH e da LH. Como é que ela é? Como é que se caracteriza? Pergunta muito básica que eu vos pedi para rever na primeira aula. Então, como é que é a secreção da FSH e da LH? É pulsátil? Ora, é pulsátil. E o que acontece é que em muitas hormonas em que existe secreção pulsátil, e este é o paradigma, se de repente os valores começarem a ser, nos raros casos em que são altos de forma persistente, o que é que acontece? Funciona como feedback negativo. Deixa de haver produção da hormona. Porque vocês, em vez de terem uma estimulação pulsátil e cíclica, passam a ter níveis contínuos. E níveis contínuos dão redução da produção. Ok. Deu para entender? É fácil se vocês pensarem, mas isto tudo bem, eu tenho que vos ajudar porque não é assim tão linear. No fundo, o que se passa é isso. Fundamentalmente, e já agora, dando uma resposta mais completa, os gonadotropinomas geralmente apresentam-se como adenomas hipofisários clinicamente não secretores, porque geralmente segregam hormonas que são biologicamente inativas ou nem sequer... São subunidades, não é? Exato. Bem, por isso, são formas truncadas, são formas anormais, e nos raros casos em que as segregam, na maior parte dos casos, perde-se a pulsatilidade e por causa disso até se induz hipogonadismo. É raríssimo, pode acontecer, atenção, mas é raro que levem a níveis muito altos de estradiol ou testosterona, conforme sejam homens ou mulheres. Mais alguma pergunta queiram fazer? Muito bem, então vamos agora aqui a duas outras coisas da história que eu queria ver convosco. Primeiro, vocês falam em má oclusão dentária, mas qual é que é a manifestação mais fácil de ver? Esta é importante, atenção, então corretíssimos. Relativamente à parte dentária na acromegália. Alguém se lembra? O prognatismo. Prognatismo. Com licença, não é diretamente dentário, mas tudo bem, se a vossa resposta como 100% válida. Sim, o prognatismo é típico da acromegália.
mas especificamente em relação aos dentes. Espaçamento. Exatamente, ou Pois, seja, estou a dias captar. temas, alargamento do espaço interdentário. Ok, Vão sempre à procura disso. ok. Bem? Sempre, 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 sempre à procura disso. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 que eu vos queria perguntar. Não, que eu vos queria dizer, antes de começarmos as perguntas. Eu na aula não vos acabei por dizer, mas isto transmito à turma toda. Sempre que vocês tiverem suspeita de macromegalia e o vosso índice de suspeição deve ser baixo, tá bem? Não se esqueçam de dar um bom aperto de mão tradicional aos doentes. Caracteristicamente, o aperto de mão de uma pessoa com acromegalia é diferente de tudo aquilo que vocês estão habituados, incluindo pessoas que são gordas, ou seja, obesas. Nas pessoas com acromegalia, geralmente quando vocês fazem um clássico comprimento de mão, a mão é completamente almofadada, parece uma almofada. E no caso desta doente, provavelmente não, mas na maior parte das pessoas, a mão está úmida. E vocês aqui dizem que a doente não apresentava hiperidrose, por isso eu acredito em vocês. Mas, caracteristicamente, o aperto de mão ajuda-nos imenso quando estamos com dúvidas. Bem, isto é uma dica clínica importante. Desculpa, mas então damos o aperto de mão e o que é que nós temos de notar? É a parte da hiperidrose? Geralmente o que notam é que tem uma mão almofadada e molhada, Okay. Sim, úmida. sim. Okay. E geralmente, mesmo nas pessoas que são muito gordas, a mão é grossa, não é? Mas não tem uma real almofada. E as pessoas com acromegalia, como têm uma hipertrofia grande de tecidos moles, acabam por ter uma mão completamente almofadada. Okay. Bem. Ora bem, depois vocês falam aqui várias coisas e nós já lá vamos. Eu queria que me fossem só os antecedentes familiares, que eram de diapositivos, há um bocadinho mais para trás. Ora bem, o que é que eu gostaria sempre que vocês aqui dissessem? A parte pessoal está impecável, ainda precisa ser dito tanta coisa. A idade diagnóstico, Vocês tentaram fazer um esforço por pôr isso tudo. Está cá diabetes, tal. Pois, aqui... Nos familiares, sim. Nos familiares, esse faz Pois, parte. eu estava a falar nos familiares. Nos familiares, sim. Sobretudo diabetes. Verdade. Só que o que é que eu estava à espera que me dissessem sempre, não é? Que seja pela negativa, como provavelmente é este caso. Sem antecedentes de patologias neuroendócrinas ou assim, não é? Matilde, eu sei onde é que tu queres chegar, mas tu tens que ser muito mais específica. Aqui a política não ajuda. Especificamente, o que é que tu queres saber se há ou não antecedentes? Estás na direção certa, mas não podes depois andar assim. As doenças neuroendócrina múltipla tipo 1, pode ser? Estás a ir na linha de Teresa e bem, por isso é que eu não disse que está errado. Atenção. Mas há uma coisa... Hiperparatiroidismo. Vocês estão a dizer coisas certas, ou seja, o que vocês nos estão a dizer diretamente seria muito importante, eu concordo convosco, ver se essa senhora teria antecedentes, nomeadamente familiares, de síndrome de neoplasia endócrina múltipla do tipo 1. E por isso deveríamos ter perguntado se a senhora tinha eventualmente antecedentes familiares de hiperparatiroidismo, alterações do cálcio, com litíase, com uma série de coisas, ou então de algum tumor no pâncreas ou coisa do género. Inteiramente de acordo convosco. Só que estão-se a esquecer daquilo que pode ser mais interessante de perguntar. Que ela ter antecedentes familiares de... Acromegalia. Ou patologia hipofisária. Não se esqueçam, vocês estão só a ir para os neoplasias endócrinas múltiplas, neste caso tipo 1, e estão a dizer coisas acertadas, mas existem tumores hipofisários familiares. Fora disso, certo? Nós tentámos um pouco perguntar se havia algo na família, mas ela de facto dizia que não sabia de doenças na família. Vocês escrevem isso. Ok. Bem, porque essa informação é velha história. Há coisas que são redundantes. Se ela fumava ou bebia ou não sei o quê, não é tão importante como dizer que ela na família desconhece. Há pessoas, geralmente as pessoas sabem, como isto é intracraniano, podem dizer que tem um tumor cerebral. E não é tumor cerebral nenhum, é o nome hipofisário. Não interessa. Nós imediatamente ficamos com outro grau de suspeição relativamente a essa possibilidade. Bem,
Por isso, se não tiver, especifique. Ora bem, então vamos falar um bocadinho da cromegália, só para tentar sistematizar 2 ou 3 pontos que são úteis. E depois deixem-me dizer-vos uma coisa. Vocês têm o nome da doente? Maria Maria Alice. Alice. Que É isso mesmo. Mas tem a cama, se ajudar. Está bem, ela já lá não está há muito tempo. Ah, Porque não. vamos ver. Se não, daqui a bocadinho eu vou tentar, vamos dar 2 minutos, tentar saber o nome desta doença. Ok. Às vezes nós conseguimos, ou talvez ainda seja possível. E vamos ver o processo, e vamos ver os exames, e vamos ver uma série de coisas para tentar enquadrar isto e darmos aqui outra face no meio disto tudo, está bem? Por isso. E outra coisa, vocês podem dizer o nome dos doentes à vontade. É? Pronto, ok. Ok. Não se esqueçam que vocês estão numa aula prática, quer dizer, eu por acaso hoje falei primeiro com a doente e a seguir é que os vossos colegas foram lá. Mas muitas vezes eu, como sabem, vou lá convosco, não tem lógica nenhuma, só esta é a Dona Maria não sei das quantas, estes são os alunos, né? E depois vocês vêm para aqui, quer dizer, quando tivermos todos enfrentado o doente e vou dizer o nome dela. Então, isto é uma aula prática, vocês não me vão entregar este documento escrito, isto não é para apresentar fora daqui, etc. Por isso, nós podemos estar ao lado do doente, lembrem-se disso. Por isso, estejam perfeitamente à vontade. E porquê é que eu digo ajuda? Porque agora, se fosse necessário mostrar os exames, imediatamente eu conseguiria tendo o nome dela. Ora bem, primeira ideia que eu quero que tenham da cromegália, já vamos ao diagnóstico e isso tudo, que isto é muito simples. Vocês precisam de ter um alto grau de suspeição. Ou seja, quando começam a ter aqui algumas evidências e vocês foram inteligentes, por exemplo, foram buscar a parte da diabetes, a mãe até tinha antecedentes, por isto se calhar não tem só a ver com a cromegália, mas esta doente teve uma apresentação muito aguda com perda de visão, e isso mesmo assim, pelo que eu percebi, ora, deem-me outra vez o primeiro diapositivo. Não, primeiro, desculpa, era a seguir a este, a seguir ao motivo de internet. Eu aqui fiquei sem perceber muito bem, por isso isto demorou mais ou menos 6 meses, desde que ela começou com as queixas até chegar à conclusão que provavelmente tinha alguma coisa na hipófise, foi isso? Sim, Mais ou sim. Ela menos. disse que tinha feito os exames já há 1 ano e meio, mais ou menos, por isso. Sim, a doente disse que o médico sabia logo que era da hipófise. Pronto. Sim, mas que depois Ok. é que fez exames e pronto. Tudo bem. E se o médico achou que ela tinha uma acromegália, o médico estava 100% certo, como vocês sabem, 99% das acromegálias são provocadas por somatotrofinomas. Por isso o problema estaria certamente na hipófise. Mas a primeira ideia que eu vos quero dar é que isto não começou há 2 anos. Ou seja, existe um atraso médio de 7 anos nos melhores países entre o início real da doença e o diagnóstico. Porquê é que eu vos estou a insistir nisto? Porque todos vocês, quando tiverem a ver pessoas, precisam de pegar nestas pontas soltas. A doente tem diabetes, e tem umas atalgias, e tem hipertensão, e tem um bócio, por exemplo, ou tem diastemas, tem alargamento dos espaços interdentários, e imediatamente ir à procura. E para ir à procura, o que é preciso fazer? Que é tão simples quanto isso. Como assim, professor? Damos diagnóstico. Muito É bem. preciso suspeitar? Então vamos lá ver. Estou-vos a dar o cenário real. Vamos fazer de conta que vocês estavam onde eu estou, num gabinete de consulta, sentava-se aqui uma pessoa, vinha à minha consulta por bócio. Isto é muito real, acontece muito. Vem por bócio. Então, e a senhora, não sei o quê, o que é que se queixa? Olha, eu ando no meu família, no médico de família, tenho no reumatologista, porque tenho múltiplas artralgias, isto, a coluna é uma desgraça, o ombro é uma desgraça, as mãos já quase não os consigo mexer, tal. Entretanto, também me resolveram, como eu tenho diabetes, fazer um ecodoppler vertical-carotídeo e encontraram um bócio e mandaram para esta consulta por causa do bócio. Consulta de tiroide. E eu olho para a senhora e ela tem a diabetes, tem o bócio, não é? Vamos supor que tem hipertensão, tem as artralgias, olho para a cara dela e ela tem proeminência das arcadas superciliares, um nariz um bocado grande, e fico na dúvida. O que é que eu faço? A Precisamente vai medição fazer de exames IGF-1. laboratoriais.
Exatamente. Por acaso temos isso no É o SESC. teste rastreio. Nós Para- temos a seguir os exames Ainda complementares. não Ok, terminamos. então já lá vamos, que eu vou interromper, só vos quero dar aqui um overview disto e vamos aos exames complementares. Mas esta ideia que a Matilde transmitiu é aquela que eu quero que façam e que tenham um baixo índice de suspeição. Ou seja, vocês vão ter de pedir muitos IGF-1 até encontrarem macromegália. É verdade. Mas é uma análise barata, também, ou seja, vocês não têm que fazer nenhuma ressonância, não é preciso andar a fazer nada de além. É só pedir uma análise, bem, e imediatamente, se vier normalíssima, praticamente vos exclui que seja macromegália. Por isso, se há alguma mensagem importante que eu vos possa transmitir aqui nesta fase do diagnóstico, é essa. Tem isto, tem uma cara esquisita? Ok, não custa nada pedir um IGF-1. Vem normal, pronto, acabou. A não ser que depois continue cada vez mais com características, voltamos a repetir mais à frente, ou então, vem normal, a cromegália à partida não é. Bem, então, vou esquecer a parte de estratégia de diagnóstico, já lá vamos, vocês vão falar disso, bem? Vamos falar um bocadinho mais de clínica. Tem mais coisas de clínica à frente ou não? Não, acho que Não. só nós falamos do diagnóstico, do que é que a doente apresenta que Então vamos apoia ver o tudo até ao fim. diagnóstico. Vamos ver tudo até ao fim. Eu já fiz este. Eu não sabia que todos vocês continuavam. Vamos lá. Temos os exames e o tratamento. Pronto. Vamos esquecer o tratamento para já. Ok. Pois, relativamente aos exames complementares, como o professor já acabou por dizer, a primeira coisa que devemos fazer quando estamos a suspeita de uma acromegália é fazer o doseamento de IGF-1. Se normal, praticamente exclui o diagnóstico, como o professor já diz, mas se tiver elevado, agora vamos fazer uma confirmação com o teste oral de tolerância à glicose. O teste oral de tolerância à glicose... Não vais, Teresa. Aí eu vou ser mauzinho. Então vais-me explicar em que é que consiste essa tal prova. Bom, essa prova, ela baseia-se no doseamento do GH antes... O que é o GH? O que é do o GH? Do hormônio crescimento. Antes e após a ingestão da glicose, que normalmente é 75 gramas. Então, nós doseamos o GH antes e depois doseamos depois da ingestão. E este doseamento baseia-se vamos dosear, após a ingestão, vamos dosear o GH a cada 30 minutos durante 2 horas. E o normal que podíamos encontrar era ter uma supressão, ou seja, uma inibição de hormônio crescimento. Porquê? Porque quando nós temos aumento da glicose, normalmente este leva a uma inibição de hormônio crescimento. Muito bem, porque a hiperglicemia frénia e a hipoglicemia já agora, o que é que faz a hormona de crescimento? Vai aumentar. Vai aumentar. Por isso lembra-te primeiro, se é a hormona do crescimento, não digas o GH, porque senão não bate certo. É por isso é que eu estava a dizer que é preciso às vezes um bocado de cuidado, senão depois isto para quem está deste lado soa muito mal. Agora vais pensar, no fundo, o que tu vais à procura, e explicaste isto muito bem, vais dar 75 gramas de água com glicose, as pessoas vão beber, a seguir vão dosear a hormona de crescimento, nem sequer é de 30 em 30, a primeira é de 15 em 15, depois é que nós alargamos mais, isso não é importante, e tu vais à procura do ponto mais baixo da hormona de crescimento, que nós chamamos nadir. Nadir é, se fizerem um gráfico com os doseamentos da hormona de crescimento, ver se aquilo desce abaixo do limite. Ou seja, isto no fundo é uma prova de frenação da produção da hormona de crescimento. Se frenar é normal, se não frenar é sugestivo ter acromegália. Agora, porquê é que eu te parei há bocadinho? Porque eu acho que é porque o facto de ter um hormônio de crescimento aumentado não quer dizer que tenha uma acromegália, pode ter a produção por outros... Ai, quer. Desculpa lá, mas das duas uma, tu ou fazes esta prova a achar que tem uma acromegália e já tens o IGF-1 alto, ou não fazes a prova. Por isso, esta prova é diagnóstica. Ou tem ou não tem. Se tem clínica e tem prova positiva, tem acromegália. Bem, a Bárbara, o problema é que vocês não perceberam. É que vocês não estão a fazer nenhum teste oral de tolerância à glicose. O que é um teste oral de tolerância à glicose? Que nós não chamamos assim, chamamos prova de tolerância oral à glicose.
Quando queremos fazer o diagnóstico de diabetes. E diabetes. Porquê, Ana Carolina? Porque queremos ver os níveis de perante a quê? ingestão de glicose, qual é a glicémia, O que é que nível tu vais desviar no sangue das pessoas? A glicose. de glicose. Ora, por isso é que lhe chamas prova de tolerância oral à glicose. Eu dou água com glicose, vou medir a glicose no sangue e a glicose, estou a ser repetitivo, ou seja, tem que se manter dentro de determinados limites para ser normal, ou então as pessoas têm uma anomalia de tolerância à glicose, ou então as pessoas têm diabetes. Só que vocês não estão a fazer nada disso aqui. Deve-se chamar teste de supressão. É isso? Não, tem de ter outro nome. Matilde, tu Porque tens não. certo. O que Ok. é que nós chamamos a isto? Chamamos de prova da hiperglicemia. O que vocês estão a provocar é uma hiperglicemia. Vocês não estão a avaliar a tolerância oral à glicose. A única coisa que têm em comum é a quantidade de açúcar, de glicose que vocês dão às pessoas, que são 75 gramas. Agora reparem, se fosse uma prova de tolerância oral à glicose, vocês só doseavam a glicose aos 0 e aos 120, ou seja, aos 0 e às 2 horas. Se for uma prova da hiperglicemia, vocês dão na mesma 75, não doseiam glicose, podem dosá-la inicialmente, mas o que vocês vão dosear é a hormona de crescimento, o que vos interessa, e vão fazer um protocolo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deu para entender? Para deixar as coisas bem definidas? Então era só a prova que estava escrita errada. Mas as Exato, sabias tudo, Teresa. Agora, o nome é que sabem porquê. Vamos fazer de conta que eu vos ponha, como no exame teórico, 5 hipóteses de resposta para vocês acertarem uma. E eu punha lá a prova da hiperglicemia ou a prova de tolerância oral à glicose. Eu já errava. Alguns de vocês, pelo menos, iam ficar na dúvida e iam ter a resposta errada. Claro que isto era ser mauzinho? Era. Mas não sou eu que faço as perguntas do exame todas, pelo menos. Por isso, há muitas que não são feitas por mim, a maior parte não são feitas por mim. Por isso, tenho que vos proteger para vocês dizerem as coisas e se vocês pensarem bem, faz sentido. Porque o protocolo de uma coisa não tem nada a ver com o protocolo da outra. Muito bem. E o resto está certíssimo. E depois tem mais coisas sobre tratamento, é isso? Eu também podíamos recorrer à ressonância magnética para ver o adenoma de hipófise. Claro, isso já sabe que se vier positivo, é para fazer isso, é para fazer uma campimetria, nomeadamente se for um macroadenoma, que a maior parte deles são, porque o diagnóstico disto é tardio, certo? A maior parte dos somatotrofinomas são diagnosticados como macroadenoma. No que tange ao tratamento, a primeira linha que se utiliza normalmente... Vamos deixar isto para o fim. Eu sei que estou a ser, porque isto não pode não ser bem assim, e eu depois quero discutir isto convosco. Por isso, vamos voltar à clínica. Não tem mais nada sobre clínica, pois não? Depois nós voltamos aqui, que isto é útil para vocês e para deixar as coisas esquematizadas. Muito bem. Então vamos voltar à parte da clínica. O que é aqui importante chamar-vos também mais a atenção? Ponto número 1. O que é que dá mais alteração de qualidade de vida e o que é que dá mais queixas por parte dos doentes? As artralgias? Exatamente, Marcos. As poliartralgias são de longe aquilo que condiciona pior qualidade de vida. Ponto número 2. O que é que provoca aumento de mortalidade nestes doentes? Manifestações cardiovasculares. As manifestações cardiovasculares, nomeadamente. Cardiomegalia. Cardiomegalia. Não? Eles geralmente não têm cardiomegalia, para ser sincero. Pelo menos no sentido de que, claro, podem ter. Em fases muito avançadas. E em fases muito avançadas têm mesmo. Por isso o que eu estou a dizer não é 100% correto. Mas como é que isto geralmente começa? Que é para vocês entenderem. Vocês já tiveram cardiologia ou ainda não tiveram cardiologia? Só para saber. Ainda não tivemos. Ainda não tiveram? Ok. É para o ano? Ok. Mas tem uma ideia já sobre esta fisiopatologia, de certeza. Para quem leu o artigo, pelo menos que eu enviei, qual é que é a manifestação mais típica a nível estrutural cardíaco?
Cardiomiopatia dilatada? Não sei se é isso que tu está a perguntar. Não. Não é essa. Hipertrofia ventricular. Fundamentalmente hipertrofia do ventrículo esquerdo. Inicialmente, pelo menos, e tipicamente, isto é uma miocardiopatia hipertrófica. E como tal, depois pode evoluir até para dilatação, insuficiência cardíaca, vocês têm razão. Mas o típico inicial é hipertrofia. Sendo que a insuficiência cardíaca é sempre uma condição que tem um prognóstico sombrio. Mas, para além disso, estes doentes associam vários outros problemas que lhes aumentam o risco cardiovascular, como, por exemplo, vocês falaram de alguns. Diabetes, por A exemplo. diabetes, Diabetes, muito bem. Hipertensão, hipertensão, Hipertensão arterial, muito bem. dislipidemia. 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 Perfeitíssimo. Há uma coisa clínica que vocês não me falaram, mas que tem a ver com esta parte cardiovascular, acho eu que não me falaram. Eu não me lembro, se calhar, atenção, podem ter dito e eu não me estou a recordar, não quero ser injusto convosco. Do ponto de vista respiratório, há alguma coisa que esteja associada também à parte cardiovascular, no sentido de aumentar o risco de hipertensão e até de eventos cardiovasculares? Insuficiência cardíaca? Não, do ponto de vista respiratório. O síndrome da apneia do sono que eles falam. Muito bem, Marcos. O síndrome da apneia do sono obstrutivo. Eles falaram, E nós Falaram. falámos Falaram. que havia Ok, essa por isso é que- suspeita porque a doente dormia sempre em decúbito lateral. Não conseguia dormir em decúbito dorsal. Tens toda a razão, mas agora já me lembro que eu na altura estava a relacionar isso com insuficiência cardíaca, mas depois vocês falaram sobre isso. Não se esqueçam também desse aspecto. E muito bem, estava lá de uma forma indireta e depois vocês aqui o abordaram. Sendo a apneia do sono obstrutivo é por hipertrofia, também da parte dos tecidos moles, da naso-orofaringe, e é uma causa importante de morbilidade destas pessoas. E por último, vocês tocaram num ponto-chave que é a história dos pólipos no cólon. Por isso, como falaram logo em colonoscopia, eu presumo que era a propósito disso. Sim, sim. Vocês Não querem só dizer? pela idade, mas também pelo acrescido, por causa da acromegália dá mais. Lembrem-se que a hormona do crescimento é, como o próprio nome indica, um fator trófico, uma hormona que faz as coisas crescerem. O que quer dizer que, em termos práticos, isso pode acontecer. Tem-me só um minuto que eu tenho aqui um telefonema urgente. Isto é um minutinho. Com licença. Peço imensa desculpa, mas já estou de volta. Estávamos a falar dos pólipos do cólon, também. E isso é muito importante, por causa disso é que estes doentes precisam fazer colonoscopias periodicamente e com uma vigilância mais importante. Não está bem definido se eles têm aumento ou não de risco de cancro do cólon. Mas como nós sabemos que isto, a nível do cólon, é dos sítios onde a oncogénese está melhor definida, na história do surgimento do pólipo, da displasia, do carcinoma in situ, entre aspas, e depois do adenocarcinoma do cólon, tem toda a lógica que tem. Muito bem, por isso, esta é, sobre a parte clínica, era fundamentalmente o que eu vos queria dizer. Não se esqueçam depois daquelas perguntas clássicas que mesmo assim dão uma ajuda brutal. A história dos anéis, se de repente deixaram de conseguir utilizar anéis antigos. A história do tamanho dos sapatos também dá uma ajuda muito grande, tirando de doentes que tenham muito edema por outros motivos dos membros inferiores, dá uma ajuda muito boa. Baixo índice de suspeição, pedir IGF-1. Porque, como disse muito bem a Teresa naquele esquema, se o IGF-1 vem normal, então
o assunto está arrumado. Só se a GF1 vem aumentado, é que se prossegue. Quase sempre, quando há acromegália, há um somatotrofinoma, o adenoma hipofisário produtor de hormônio de crescimento, ou o produtor, vocês também já falaram sobre isso, de GH e prolactina. 20% deles são produtores de prolactina. E agora vou-vos dar novamente a palavra para vocês me apresentarem isto. E para provavelmente eu depois fazer aqui, dar-vos aqui mais vídeo. Então, quem é que quer falar do tratamento? Sou eu. Ok. Força, Teresa. Então, no que tange o tratamento, o principal objetivo é normalizar os níveis hormonais, é diminuir também o efeito de massa, que o tumor pode, porque a maioria são macroadenomas, e também diminuir os sintomas, ou aliviar os sintomas. A primeira linha de tratamento, nós temos cirurgia transfenoidal. Claro que vai depender do tipo de tempo do tumor. Estudos mostram que são mais eficientes nos microadenomas, mas é a primeira linha. Na segunda linha, nós temos a terapêutica médica, que normalmente é feito pelos análogos da somatostatina. Esses análogos de somatostatina, eles também podem ser utilizados no pré-operatório, porque atuam diretamente no tumor e, portanto, estudos mostram que podem diminuir o tamanho do tumor. A seguir, nós temos um medicamento mais novo, que também é um análogo de somatostatina, que é o pasiriotide, que é mais potente e normalmente é utilizado nos doentes que são resistentes a otiocrite e outros tipos de análogo de somatostatina. A seguir, nós temos os agonistas dopaminérgicos, principalmente a cabergolina, que também pode ser utilizado como coadjuvante, juntamente com os análogos de somatostatina, porque principalmente nos tumores onde temos os tumores mistos, simultaneamente o produtor de hormona de crescimento e também de prolactina. Também podemos utilizar antagonistas dos receptores de hormona de crescimento, entretanto, eles não são tão eficientes para serem utilizados pré-operatório, porque eles não atuam diretamente no tumor, então só vão diminuir o nível de IGF-1. Na terceira linha, nós temos a radioterapia, que, no entanto, não pode ser utilizado nos tumores que apresentam sintomas de compressão, ou seja, que têm distúrbios visuais, que não podia ser utilizado neste caso na nossa doença. E é isso. E porquê? Porque a radioterapia dá edema. Porque a radioterapia em si já é uma terapia que vai lisar os tecidos. E se vai lisar os tecidos, vai lisar, já que está a fazer compressão, vai lisar o quiasma óptico, portanto já não pode ser. As duas têm razão. As duas têm razão, atenção. Não é só por causa do edema, nem é só por causa da lesão dos tecidos, é por causa das duas coisas. Não se esqueçam que se vocês tiverem que irradiar uma coisa que está a invadir, inevitavelmente não faz sentido, porque vão estar a irradiar ou o nervo óptico ou os nervos oculomotores, ou seja, qual for a estrutura que está a ser invadida. Tá bem? Por isso, a radioterapia é sempre um tratamento de recurso, não podendo ser irradiadas estruturas novas. Daqui, vocês disseram basicamente tudo o que eu preciso que se lembrem, ou seja, obviamente que se nós tivermos condições para partir logo de imediato para uma cirurgia transfenoidal, ótimo. Em determinados casos, vou-vos dar um cenário concreto, se houver uma pequena invasão do seio cavernoso. Isso quer dizer de certeza que se partimos para uma cirurgia ab início, a probabilidade dessa cirurgia não ser curativa é muito grande. Porquê? Porque o neurocirurgião, assim como a radioterapia não vai poder irradiar essas estruturas, o cirurgião também sabe perfeitamente que se tiver que fazer uma abordagem mais agressiva, a probabilidade de provocar problemas sérios, sequelas sérias, é muito grande. Por isso, é perfeitamente legítimo, por exemplo, fazer um tratamento há algum tempo com análogo de somatostatina. Geralmente, pode haver uma redução do volume que anda à volta dos 20-30%. E se tivermos a sorte de já não haver invasão do seio cavernoso, se calhar, diferindo esta cirurgia, o cirurgião até pode fazer uma cirurgia potencialmente curativa ou, pelo menos, com uma probabilidade de sucesso muito maior. Por isso é que existe aqui esta possibilidade que a Teresa, e muito bem, chamou a atenção. Isto tem que ser ponderado caso a caso. Na maior parte dos casos, sim, a cirurgia transfenoidal é a primeira linha. Num ou noutro caso, pode até ser legítimo utilizar os análogos primeiro. Depois,
Relativamente aos agonistas dopaminérgicos, sim, eles são utilizados, mal não fazem, como se costuma dizer, parecem ser mais eficazes nos pluriormonais, é verdade. Relativamente ao antagonista do receptor da hormona do crescimento, existe um risco baixo, mas existe um risco que a Teresa não aflorou muito bem, que é o risco de crescimento tumoral. Se vocês estão a bloquear a ação a nível do receptor, é pouco provável, mas não se esqueçam que pode efetivamente haver crescimento a nível do tumor e por isso tem que ser feito com muita sensibilidade e não pode de forma alguma ser feito pré-operatoriamente. Se não funciona, precisamente ao contrário. Bem, isto foi dito, mas não foi dito assim de uma forma tão taxativa. E o resto está muito bem. Dúvidas, perguntas? Professor, eu queria só perguntar, porque nós na altura ficámos um bocado confusas, que esta doente, ela disse-nos que tinha então a tal cirurgia, tinha sido adiada pelo Covid, mas ela estava internada há 3 meses, não devia ser porque estava à espera de cirurgia, certo? Não, certamente. E olha, dê-me só um minutinho, já agora para tentar esclarecer isso. Ok, obrigada. O que eu vou fazer, só para vos explicar, é tentar ligar para a Secretaria Clínica para me dar o nome completo da doente, para ver se vos consigo mostrar o processo clínico dela. Está bem? Mariana, Sim? Alguém me chamou?
Ora bem, já consegui ter acesso, não estou a conseguir ter acesso a tudo, mas eu vou-vos ler aqui algumas coisas, nomeadamente uma vinda à urgência. Ora bem, então, a senhora veio à urgência no dia 19 de outubro, por isso falei, a febre, náuseas e vômitos, e a senhora apresentava uma formação quística celular e supracelular. Ora, muito bem, com estiramento do nervo e da fibra óptica. E a senhora foi operada pela primeira vez em 29 de agosto de 2019 e apresentava um quisto da bolsa de Rath. E, entretanto, desta vez, por isso a senhora foi operada em 2019, isto só para completar o que nós estávamos aqui a ver. Eu agora vou aqui ficar com um apanhado mais geral para vos dar. E, entretanto, desta vez, este internamento foi efetivamente um internamento de 50 dias. E daí isto ser tão lento. E a senhora foi internada por uma pneumonia por Covid-19, com algo que nós não falamos hoje, mas eu já suspeitava que ela tinha, com um agravamento de uma insuficiência cortical suprarrenal secundária, ou seja, a senhora tem um panhipopituitarismo, com déficit do setor tiroideu e uma insuficiência cortical suprarrenal. E basicamente o que aconteceu foi que ela descompensou disso tudo e, entretanto, também desenvolveu esta clínica que vocês apresentaram. E pronto, já tenho a ideia do que é que se passou com a senhora. Professor, posso fazer uma questão? Todas. Então, esta doente não tinha nenhum adenoma somatotrófico, certo? Do que eu percebi da história. Pelo que está aqui, eu não tenho a certeza disso. Nem vos posso dizer nem que sim, nem que não. Será que ela nunca, se calhar, é assim, pronto, nós vimos muitos sintomas a favor, será que nunca foi diagnosticada ou assim, assim? O problema não é uma questão de falta de diagnóstico. O problema é mesmo eu não saber, porque o último valor do IGF-1 ainda está pendente. Mas o valor que ela tem de 2019 é normal. Isso eu já fui ver. Eu não estou a conseguir partilhar as coisas. Por isso, nós ficamos na dúvida, por isso é que eu vos digo, isso não quer dizer que, mesmo que ela não tenha acromegália, eu só ouvi sumariamente, eu considero que a história clínica está mal. Não está. Está bem? Ela tem sinais e sintomas da acromegália e vocês dirigiram a história clínica para aí. Esse é um ponto. O diagnóstico da acromegália não é fácil. E pelo que eu estive ali a perceber, nem sequer neste momento há certeza disso. E isso já bate certo com o facto de ela estar internada neste serviço e não na neurocirurgia, porque nós não sabemos se ela vai ser operada para acromegália ou se no fundo o que ela tem é um quisto da bolsa de Rath que recidivou e por causa disso pode precisar de uma segunda cirurgia. Mas isso não era que não se conseguimos perceber por uma ressonância magnética? Não. Não? Então, ou que isto sim, mas a doente pode ter duas coisas. Pois, ok, pois. Professor,
Só mais uma questão. O hipopituitarismo é provocado pelo quisto, certo? Sim. E Ok. provavelmente pelo misto do quisto, que é uma coisa grande e dá aqueles sintomas compressivos, e eventualmente, eu aqui estou vá lá, a deduzir, mas não tenho a certeza do que estou a dizer, pode também ser consequência da primeira cirurgia, aquela foi submetida. Bem, que eu isso não consegui agora, o processo é longo e o computador está muito lento. Por causa disso é que eu próprio estou com dúvidas e também não estou a conseguir compartilhar de uma forma eficaz. Só outra questão. Neste momento, ela já não tem sintomas de hipopituitarismo, Não tem porque foi compensada. certo? Ou seja, a história das astenias, do mal-estar, etc, em grande parte vinha do hipopituitarismo, isso foi tratado e as doses foram ajustadas. Se tem acromegalia ou não vos consigo dar a certeza. Mas isso, quem é que nunca pediu um IGF-1 a achar que tinha e depois não tinha? Vou-vos contar uma história. Há um doente que nós temos, nós geralmente, conforme vamos diferenciando, começamos todos por fazer as consultas gerais e depois cada um de nós vai se subespecializando em 2 ou 3 áreas. E há um doente que eu já segui como interno e que já passou para 3 outros colegas. Eu pedi-lhe 3 doseamentos do IGF-1 e todas as minhas colegas que vieram a seguir também lhe pediram. Ele não tem acromegalia nenhum. Mas vocês olham para a cara dele e acham que ele tem uma acromegalia. Ele só tem diabetes, hipertensão. Bem, por isso não é nada estranho. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu só tenho uma dúvida. Relativamente, assim, após o tratamento, como é que fazemos a vigilância dos doentes? Eu vi que fizeram, eu já sei se o tratamento cirúrgico estava no documento que o senhor mandou, que era, acho que era após 12 semanas, pedíamos novamente o IGF-1. Mas como é que se faz quando estamos a fazer tratamento médico? Muito bem, Teresa. Como é que achas que vais fazer? Devolvo a pergunta. Se pensares um bocadinho. Eu acho que nós vamos medir o IGF-1, só que eu não sei ao ponto de depois, após quantas tomadas de medicamento é que fazemos. Vocês estão a esquecer de um ponto mais importante do que esse. Como é que vocês fazem a vigilância? Tem o doente sido operado ou está já a fazer tratamento médico ou as duas coisas? Primeira coisa. Temos de fazer exames de imagem. Não? Desaparecimento de sintomas? Exatamente, isto é hipertrofia de tecidos moles. Vocês estão-se a borrifar, se o GF um pouco mexeu, se de repente o doente chega à vossa frente e está diferente. Não existe uma relação linear, lembrem-se disso, entre a secreção do hormônio crescimento e o GF1. Vocês isso podem não saber, mas eu tenho que vos alertar para isso. Não se esqueçam de ver como é que o doente está. O doente está claramente melhor, está melhor. Esse é um ponto número 1. A cirurgia ou o tratamento médico estão a resultar, estão a dar benefícios ao doente. Depois, utilizamos ou não imagem e marcadores bioquímicos? Claro que sim, na altura certa. Ou seja, se for uma cirurgia, vocês disseram muito bem, 6 ou 8 semanas nós estamos em condições a posteriori de fazer reavaliação bioquímica e medimos o IGF-1 e posteriormente, mais tarde, vamos também fazer uma ressonância, como é óbvio, para ver como é que as coisas ficaram. Essa é uma parte da história. Parte número 2. Então, e o tratamento médico? Ponto número 1, clínica. Ponto número 2. Aí depende do tipo de tratamento médico. Exemplo, se vocês estiverem a dar um análogo da somatostatina, como é que vocês avaliam? Tem 2 formas, 2 marcadores bioquímicos que servem. A hormona do crescimento E IGF. e o IGF-1. Inteiramente de acordo. São marcadores bioquímicos que nos dão uma ideia juntamente com tudo o resto. E também vamos fazer ressonâncias e ver o que é que acontece ao volume tumoral. Mas se, por exemplo, o doente estiver a fazer PEG-visão, vale a pena desviar a hormona do crescimento? Não, é isso, é o IGF-1. Por exemplo. Está bem? Ou seja, o doseamento, a reavaliação das pessoas é sempre clínica, bioquímica e imagiológica. O timing depende, por isso não vale a pena vocês perderem tempo com isso. Lembrem-se que em termos bioquímicos a vigilância vai depender do tipo de tratamento, quando é tratamento médico, que as pessoas estejam a fazer.
IGF-1 praticamente sempre, IH depende. Mais alguma dúvida, pergunta? Nós também estamos em cima da hora. Sim, sendo, despeço-me até para a semana. Está bem? Para a semana eu terei consulta, mas acho que tenho poucas consultas, por isso será o formato clássico de começarmos um bocadinho mais perto das 11 horas. Está bem? Partida, vou tentar que seja às 10h45, qualquer coisa nós vamos ajustando depois no próprio dia. Tá bom? Até para a semana, então.